Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, o estudo de hoje é sobre salário dos pastores, dos padres independentes, né? Sobre o que a Bíblia diz em relação a isso, né? Para o vídeo não ficar longo, vamos logo para a primeira leitura. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Vocês sabem como devem imitar-nos. Nós não ficamos sem fazer nada quando estivemos entre vocês. Nem pedimos a ninguém o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com fadiga e esforço, noite e dia, para não sermos um peso para nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas porque nós quisemos ser um exemplo para vocês imitarem. De fato, quando estávamos entre vocês, demos esta norma: quem não quer trabalhar também não coma. Ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada e em contínua agitação. A essas pessoas mandamos e pedimos no Senhor Jesus Cristo que comam o próprio pão, trabalhando em paz. Então veja só o que Paulo diz aqui. Quem quer ser pastor, quem quer pastorear um rebanho, quem quer pregar o evangelho, tem que fazer por merecer o seu sustento. Tem que trabalhar, ou se você dedica a sua vida unicamente a isso, você merece o seu sustento através daqueles fiéis que podem te ajudar. Mas o seu sustento, não luxo. Eu estou dizendo isso aqui baseado na palavra, e eu vou mostrar aqui onde o próprio Jesus falou, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 10. Olha o que Jesus fala aqui para os apóstolos dele, tá? Preste atenção. Jesus enviou os 12 com estas recomendações. Não tomem o caminho dos pagãos, e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem, o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento, ao seu sustento. Então preste atenção, nem sandália, nem duas túnicas, nem moeda de ouro, de prata, de cobre, nada. E as duas testemunhas que estão lá no Apocalipse do fim dos tempos, elas iriam pregar com roupas de pano de saco. Preste muita atenção nisso aqui. Você vê pastores com ternos de 10, 12, 15, 20 mil reais lá no púlpito pregando. Um relógio no braço de 50, 100, 200 mil reais. Tudo isso com dinheiro dos fiéis, dinheiro da igreja. Um carro de 1 milhão, uma mansão de milhões. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Me diga aí quantas vezes você, que é protestante e está assistindo esse vídeo aqui, você já viu o pastor da sua igreja pregar com essa passagem bíblica aqui? Eu duvido que você já tenha visto. Se viu é um milagre. Porque nenhum fala disso aqui. Eles usam outras passagens para dizer que você deve dar dinheiro para a igreja. Não o suficiente do sustento deles. E eles têm que cuidar das ovelhas. Se tem dinheiro que entra na igreja, o sustento dele, e que sobra alguma coisa, é para cuidar das ovelhas do rebanho. E não para uso próprio. Não para enriquecer. Se você for olhar aí no Google, os pastores mais ricos do Brasil, tá lá Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, e assim vai. Começa de bilionário e vai descendo milionário. É muito dinheiro, tudo isso nas custas dos fiéis. E eles usam isso em volta dos irmãos, em volta das pessoas que precisam. Eles não querem nem saber o que você está passando na sua vida. Eles só querem viver do luxo, mas eles vão prestar conta disso. Por isso eu digo, ó, os escarnecedores que estão vindo aí, que agora está estourado, né? Depois desse menino aí, Miguel, aí, que com tanta heresia repercutiu tanto, as pessoas, os canais que se aproveitam para escarnecer da situação, começaram a mostrar muitos outros pastores que fazem as palhaçadas dentro da igreja. Mas eles vão prestar conta das ovelhas que se perdem por causa disso, que deixam de acreditar mesmo que Deus existe, que deixam de acreditar no Evangelho. Eu peço para você que era da igreja e por causa dessas coisas se afastou, ou você que tinha interesse em conhecer a palavra e por causa dessas coisas desistiu, não desista. Não desista porque essas pessoas não têm nada a ver com o verdadeiro Evangelho e com Deus. Elas vão prestar conta do que elas estão fazendo. Não desista. Principalmente agora, não é o momento de desistir, de buscar a palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês aqui, para vocês esperarem confiante, que Deus vai cobrar dessas. Lá em Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3. Preste muita atenção. Oráculo de Jeremias, tá? É uma profecia que Deus mandou ele falar.
Ai dos pastores que espalham e extraviam as ovelhas do meu rebanho, oráculo do Senhor. Por isso, assim diz Javé, o Deus de Israel, contra os pastores encarregados de cuidar do meu povo. Vocês espalharam e expulsaram as minhas ovelhas, e não se preocuparam com elas, pois agora sou eu que vou pedir conta a vocês pelo mal que praticaram. Não se preocupem, a vingança pertence ao Senhor. Ele fala, a vingança é minha. Não me recordo agora qual a passagem em relação a isso, mas tem, tá? E, no momento certo, todos eles vão pagar. Todos eles vão pagar. Quando você vê aquelas pessoas com um luxo extremo em cima do púlpito pregando, você já sabe que tem alguma coisa errada ali. Procure saber a vida. Se você está querendo ir na igreja ou está sendo visitante de certa igreja, procure a vida daquele pastor, daquela igreja, daquele rebanho. Como é a casa dele, como é o carro dele, os lugares que ele frequenta no momento de folga com a sua família. São lugares muito luxuosos. Qual é o carro do cara, a casa do cara, a roupa que o cara prega lá, o relógio que o cara tá. Você tem que estar atento a tudo isso, gente. Você tem que estar atento a tudo isso. Você não pode ser iludido com tudo que ele fala lá em cima do púlpito, não. O diabo, ele usa as pessoas de tais maneiras que você nem imagina. Para iludir, para manter você no engano e no lugar de perdição. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido o recado aqui. Esse vídeo é muito sério, entendeu? Vocês têm que analisar as escrituras e saber onde vocês estão. Mas o que eu digo é, não percam a fé e a esperança. Em breve Jesus voltará e todos esses vão pagar pelo que estão fazendo a verdadeira igreja. Fiquem com a paz eterna e até o próximo vídeo, se Deus quiser.